a política de combate à inflação. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, há uma enorme discussão aí em torno que nós estamos vivendo uma inflação de demanda, os monetaristas insistem nisso, daí porque o governo ou adota medidas chamadas macroprudenciais, que é dificultando o crédito para, com isso, reduzir a demanda, ou então elevando, de fato, a taxa de juros, que é o que tem sido feito através da taxa básica do juros, a Selic. E há uma outra discussão colada nessa, que os monetaristas, e inclusive o pessoal do Banco Central, eles citam os estudos de Ilzek e Weg, que são dois economistas, onde ele diz o seguinte, que cada esforço fiscal por um ano, equivalente a 1% do PIB, quer dizer, o governo economiza o equivalente a 1% do PIB, isso dá com certeza uma redução, um recuo de 0,34 ponto de percentagem na taxa de inflação. Eu queria que o senhor comentasse essas questões todas. Bom, veja bem, eu fico até contente que esses teóricos não façam parte do governo americano. Fico triste porque lá só tem monetarista e eles não conseguem resolver o problema da economia também, porque o Federal Reserve tratando de economia real, enquanto que eles são essencialmente monetaristas. Então não consegue resolver. Mas essa ideia disso aí, de que você reduzindo o gasto do governo, você reduz a inflação, eu diria que tem um termo espanhol, que é uma tonteira, uma tonteria, uma coisa assim. Né? É claro, veja bem, como é que você pode, numa economia mundial em crise, dizer que eu tenho que reduzir a demanda do governo para com isso reduzir a inflação? Como é que na economia brasileira, em que o governo gasta... Não, se o diagnóstico é que a inflação de demanda, ele estaria correto. Não Mas estaria? a inflação de demanda não é uma economia em crise que não tem compradores. É o contrário, a inflação de demanda, excesso de compradores. Máquinas paradas, pessoas desempregadas, é um potencial produtivo brutal, que você pode aumentar a produção, não tem comprador. No Brasil, não tem inflação de demanda, eu falei, é impossível. A indústria está parada aos níveis de produção de 2008. Eu estou parado, eu tenho capacidade produtiva. Sem dizer outra coisa, numa economia aberta, a hora que eu tiver muita procura de sapato, não tiver, vem sapato da Argentina também, então não teria problema desse tipo. A inflação de demanda, quando você fala assim, o que é? Tem tanta gente procurando para comprar guarda-chuva e não tem guarda-chuva nem capacidade de produzir, e os preços aumentaram e o fabricante de guarda-chuva aumentou sua renda e aumentou sua fatia do bolo da renda. Ou seja, aumentou sua fatia do bolo da renda. Por quê? Porque não tem capacidade de produzir guarda-chuva. Quando você pega a indústria como a brasileira parada aos níveis de 2008, o que significa? Pouco que eu tenho investido, modernizado, eu tenho um potencial produtivo muito grande aí. Mas quando se fala em inflação de demanda, os críticos não estão querendo acertar o governo, a inflação, a demanda governamental? Não, eles estão querendo que o governo gaste menos com investimento, com pessoal e tudo mais, para garantir o pagamento de uma conta de juros que é impagável. Na essência eles querem isso. Na essência é isso. E alguns já chegam abertamente... Porque o pagamento de juros é gasto do governo. Gasto do governo. Uns já chegaram assim, perderam todo o desplante, todo pudor, e falaram assim, não, esse troço não tem jeito. Tem que dar o pré-sal para garantir isso agora. Textualmente, em entrevistas, tem que dar o pré-sal. Por quê? Para garantir o pagamento de juros. Pagamento de juros. Então, o juros é impagável, você quer que gaste menos, reduza salário. Investimento, 20 bilhões, gastos no ano passado, 20 bilhões de investimento. Reduzir, o que é 20 bilhões, rapaz, de investimento? Talvez seja menos do que o Paraguai invista, né? Uma coisa assim, é ridículo. 20 bilhões de reais, veja bem, 20 bilhões de reais nós estamos falando. Num orçamento de 3... Não dá para fazer um trem-bala. Um orçamento de 3 trilhões e 600 bilhões. Eu invisto 20 milhões, entendeu? Então, o que significa isso, falar que eu tenho que reduzir gastos? Eu tenho que reduzir juros, mas ninguém quer falar isso aí. É por isso que estão destruindo o país. Esse domínio do capital financeiro, esse problema de independência do Banco Central, né, embora eu ressalve que essa administração, eles têm uma cabeça diferente, mas não conseguem, no meio desse lodaçal... sair da armadilha. Não né? consegue, é uma armadilha, é uma coisa complicada, é uma questão que envolve componentes políticos. Eu tenho que fazer um arranjo político antes para poder fazer alguma coisa na área da economia. Então, veja bem, você tem que fugir dessas questões. Agora, quando se fala que eu tenho que reduzir a demanda, reduzir a coisa, está dizendo o seguinte, eu tenho que parar a economia. Esse pessoal não tem que se iludir. A economia brasileira cresceu bastante agora, bom, cresceu.
Por que cresceu muito ano passado? Uma das razões é um problema matemático do mais simples. Antes de acontecer, a gente estava escrevendo isso e discutindo. A economia caiu no buraco, caiu. E agora? Agora, na hora de recuperar, você está lá no fundo do vale. E para subir lá, voltar ao nível anterior, vai dar um grande crescimento. Claro, está aqui. Vai dar um grande crescimento. Então, é natural que você tenha recuperado. Agora, 7,5% do crescimento do PIB foi isso. Foi isso aí, é que você veio, a indústria veio aqui, cresceu 13%, cresceu, o que fez? Fez isso e depois subiu para... E que nível que está? Nos níveis anteriores, parado nos níveis anteriores. Então não posso dizer que a economia está aquecida, que a economia está... Pelo contrário, eu tenho que rezar para a China manter essa demanda, senão eu vou para o buraco. Professor, é claro que é bola de cristal, mas o senhor falou em crescimento aqui. Após crescer 5,2% em 2008 e recuar 0,6% em 2009, a economia voltou a se expandir em 2010, quando o PIB, Produto Interno Bruto, apresentou taxa de crescimento de 7,5%. Para este ano, com as ameaças de inflação e as medidas adotadas contra a expansão do crédito, espera-se um crescimento de entre 4% e 4,5%. Quanto o país pode crescer sem pressionar a inflação, professor? Não, veja bem, se eu estou com a indústria parada, eu não tenho incapacidade produtiva. Ela pode crescer muito sem pressionar a inflação. Isso não tem problema. Agora, quando ela cresce muito a demanda que cresce é para produtos importados que são baratos, entendeu? Então eu não reflito internamente. Eu posso, o crédito está fácil, como aconteceu nesses anos, o crédito consumidor, não sei o que lá, está. E o pessoal consumiu bastante na base do crédito, consumiu. Consumiu o quê? O produto seria mais barato. Então, se for a cerveja mexicana se está mais barata que aqui. O carro coreano, não sei o quê. Então, não há um problema desse tipo. Só que nós não podemos dizer em expectativa de crescimento esse ano, porque, por enquanto, é chute, entendeu? O que acontece em 2010 não é exemplo. 2010, em todos os países, a economia veio aqui embaixo. A hora que recuperou, você mede do fundo do vale até lá em cima. Quem cresceu bastante? O Brasil? Eu falo, não. Brasil, Chile, Argentina, Peru. Quase todos os países do mundo. Quase todos. Foi recuperação de coisa. É coisa natural. E, inclusive, tem um problema assim, um efeito estatístico interessante. Sabe o que é? Se você fala assim, bom, isso aqui caiu de 100 para 80. Caiu 20%? Caiu. E a hora que ele voltar para 100, ele vai crescer quanto? Sabe quanto? 25%. Se a indústria cai 20% de 100 para 80, a hora que ela recuperar e for para 100, ela registra estatisticamente o crescimento de 25%. Então tem mais esse efeito. E não tem comparação para trás. Não tem coisa. Ou seja, eu caí 20 e depois subi 20, não, você para voltar ao mesmo nível, você subiu 25%. Então tem mais esse efeito estatístico que, na verdade, alimenta muita ilusão. Agora, a economia é uma coisa real. Por exemplo, o câmbio. O câmbio tira a competitividade dos meus produtos da fora. Não commodities, porque se só eu que tenho soja, é outra coisa. Se eu que tenho minério, é outra coisa. Enquanto não surgirem concorrentes que me desloquem, né? Eu posso até abusar dos preços. Agora, eu preciso exportar produtos manufaturados. Agora, como é que você sai dessa armadilha do câmbio? Porque o câmbio, hoje, vamos dizer, um real super valorizado, ninguém esperava, ninguém imaginava um ano atrás, um real a 1,60, o preço do dólar, comprando um dólar. Quer dizer, então, você tem uma armadilha de fato. Você tem o real super valorizado e você prejudica as exportações brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, isso contribui para a inflação. Né, contribui no combate à inflação. Reduz os custos. Reduz os custos. Dos importados. Quer dizer, e ao mesmo tempo você pratica uma taxa de juros das mais elevadas do mundo, que atrai dólar, que ajuda a valorizar ainda mais o real e prejudicar mais ainda a exportação. Como é que você sai dessa armadilha, desse imbróglio? Você vê que isso é mais ou menos masoquismo, né? Aquilo que me fere, que é o câmbio que destrói a minha indústria, reduz os custos e controla artificialmente a inflação e me deixa feliz, né? Então, é masoquismo. Agora, você caiu numa armadilha realmente disso. Você não quer pagar o preço de corrigir o câmbio. Porque é um preço econômico, monetário. Eu aumento os custos e recupero inflação mais alta. É inevitável. Segundo problema, eu tenho que enfrentar o touro, entendeu? O que é? Quando o câmbio cai, ele não cai porque o pessoal acha que o real é uma moeda bonita.
É porque quando ele caiu nos últimos 12 meses 10%, os aplicadores no exterior entraram com um dólar de 1,75, 1,76 e na hora de sair compram o dólar por 1,60. Eles ganharam 10% de juros e 10% na diferença do câmbio. Ganharam 20% no ano. E quanto eles ganhariam na Europa? Sem imposto de renda. Sem imposto de renda. E quanto eles ganhariam nos Estados Unidos ou na Europa? 2% ao ano. É verdade. Né? Com títulos não sei quanto tempo, né? Às vezes 1%. Ganharam 20% ao ano. E nós vamos bater no peito e falar, o mundo gosta da nossa moeda, o mundo gosta do Brasil, o mundo gosta de uma política idiota. E para aqueles que dizem que a batalha do câmbio, há críticos, analistas que dizem isso, que a batalha do câmbio já é uma batalha perdida. Ou seja, eles não comungam com essa ideia de que é possível mexer para mudar essa taxa de câmbio aí. Isso é porque não tem coragem. Você acha que é uma batalha perdida? Não, veja bem, no momento em que você tem o commodities aumentando os custos da economia, os juros aumentando o custo da economia, impostos aumentando o custo da economia, quem é no governo que vai falar assim, eu tenho que administrar o câmbio e puxar o câmbio a 2,50 para continuar vendendo coisas que não seja verdura ou arroz e feijão, sei lá. Então, veja bem, ninguém tem coragem de fazer isso aí. Só que você não observa uma coisa. A China, hoje se anuncia que vai passar a ser a maior economia do mundo em curto prazo. E vai mesmo. Vai. Agora, sabe o grande segredo chinês que foi? Você verifica, ela investiu maciçamente, a partir de 2003, 2004, maciçamente na indústria de maquinário e na indústria de eletroeletrônico. Entendeu? Ela era pequena exportadora e produtora disso e se tornou o maior exportador mundial disso aí. Não foi com soja, com outras coisas, não. Nós estamos matando nossa indústria. Se nós quiséssemos e quisermos que o Brasil consiga se reposicionar, que não seja como uma economia essencialmente agrícola, você tem que investir maciçamente, pesadamente, subsidiando, como você tem feito com a indústria ao longo do tempo. Agora, tem que ter um câmbio. Eu, por exemplo, falo o seguinte, como é que eu vou enfrentar o touro, essa besta que está solta aí do capital financeiro especulador, que põe o presidente do Banco Central, tira o presidente do Banco Central, tira o presidente da República, o que eu faço? Falo, câmbio duplo, vamos começar com o câmbio duplo. Um câmbio comercial, que eu vá puxando para chegar até os 2,50 por aí. O câmbio comercial. Isso aí eu ponho o quê? Eu ponho os juros, ponho as importações de bens, essas coisas. E deixo o pessoal, por enquanto, brincando com o câmbio financeiro. Ali, mas o outro eu vou administrar. É um câmbio duplo. Mas o Fundo Monetário Internacional... Isso é viável? Algum país já adotou isso? Câmbio duplo desde o Brasil, por exemplo. Nós nos anos 50, toda a política de desenvolvimento foi feita com base nisso. Com câmbio duplo. Aí você fala assim, mas o Fundo Monetário Internacional não vai gostar disso. Eu falei, isso é coisa do passado. O Fundo Monetário Internacional, na crise de 1998, 97, 98, da Ásia, e que o Brasil também estava com moeda valorizada e entrou bem, o que ele falou? Ele falou, não, escreveu. Deveriam ter feito os mecanismos de controle de capitais. Não deveriam ter compromissos de capitais financeiros, capitais de curto prazo, nesse volume... E hoje o fundo está assinando de novo para o controle de capitais. Mas ele escreveu isso depois da crise de 98, dizendo isso. Então o Fundo Monetário Internacional não pode chegar hoje e dizer assim, não pode ter câmbio duplo. Como não pode ter câmbio duplo? Pô, você tem o câmbio que quiser para se defender disso. Agora, tem que ter uma capacidade de formulação e tem que ter uma capacidade política disso. Bom, eu posso fazer essa briga toda? Eu acho que não, é um negócio meio complicado. Mas eu posso começar apartando o câmbio financeiro e o câmbio comercial, e o câmbio comercial eu já administro e vou puxando aos poucos. Vai provocar um aumento de custos? Vai. Eu tenho que reduzir os juros e os impostos. E outra coisa, uma economia em crescimento são máquinas novas, mais produtivas, mais eficientes, aumenta a produtividade e reduz custo. Professor, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, nós temos menos de um minuto. Eu queria que o senhor me explicasse o seguinte, que é a grande pergunta que os brasileiros se fazem. Quer dizer, o senhor disse que há uma taxa de inflação de equilíbrio. Nós vamos caminhar para essa taxa de inflação de equilíbrio entre 12% e 14%, eu espero que seja menos, mas enfim, que seja uma taxa de equilíbrio, nós vamos caminhar para ela. O que é que impede que ao atingir essa faixa de equilíbrio, essa taxa de equilíbrio, haja uma explosão inflacionária e entremos de novo numa hiperinflação como tivemos no passado? Desde que você não faça o que fez nos anos 80. Fez nos anos 60 um pouco, em 79 você reintroduziu, em 80 você
perdeu o controle e tudo mais. Você não pode reduzir a periodicidade de indexação da economia, ou seja, os salários trazer para 6 meses, a inflação vai aumentar para tomar em 6 meses o que toma dos trabalhadores hoje em 12. Não é por aí. Não é um decreto que faz isso. Eu não posso reduzir períodos de indexação, tem que continuar anual. Isso é fundamental. Agora, eu não fujo de um determinismo. Se você vê os índices de preços da economia brasileira, você vê que nós vamos passar com 4 meses em que a inflação ano passado foi 0, menos 10, menos 11, menos coisa. E agora? Agora vai vir no lugar deles 0,5, 0,6, 0,7 por aí. O que isso significa? Ela vai dar uma empinada, 4 meses de empinada até agosto, que vai ser um inferno astral. Mas você tem que estar preparado. Por quê? Porque é isso mesmo, está incorporando custos, componente de custos. Tem que estar preparado para evitar o desastre de você achar que é com mais juros, com mais coisas, que você vai resolver o problema, entendeu? E tem que fortalecer, assim, aquilo que aparentemente é uma posição do Banco Central, ou dúvida do Banco Central, tem que fortalecer para evitar que os interesses do sistema financeiro venham e pressionem e dominem as decisões. A economia real. E dominem as decisões políticas e tudo mais. Então, vai acontecer? Vai. Por quê? Porque está incorporando componente de custo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.